nada com o exame, nem a nota na carteira de pré-natal. Aí chega aqui na maternidade, a gente tem que repetir os exames porque não tem nada anotado, tá? Então escolham bem, né, os profissionais que vão fazer o pré-natal de vocês, mesmo que seja na saúde pública, tá? Porque na saúde pública a gente sabe que tem mais gente, né, tem muito mais paciente, tá? Mas estejam, assim, confiantes no profissional que vai atendê-los. Outra coisa que eu gosto de falar para vocês também é um pouquinho sobre os direitos, tá? Então, todas as mulheres têm direito a acompanhante, ao acompanhante da escolha, certo? Então, saibam escolher, certo? Nem sempre o pai da criança é o melhor, e nem sempre a mãe também é a melhor. Então, saibam escolher. Essa pessoa tem que estar lá para ser mais forte que você, para te dar mais apoio. A última coisa que o acompanhante pode ser é desesperado, né? Porque senão você põe um acompanhante lá, essa semana mesmo já deu trabalho, você vai vir tirar o marido da sala de parto. E aí deixa a mulher apavorada lá, porque imagina, eu tô aqui parindo, eu tô com o meu acompanhante aqui, eu tô achando que ele tá me dando apoio, e de repente ele passa mal, né? Então, tenham isso em mente, conversem. A gente vê muito ali na maternidade, principalmente em dia que elas vêm, né, fazer a visita na maternidade, e aí eu pergunto, você vai ficar de acompanhante? E eu vejo na cara do homem assim, ó, do tipo, não quero, mas também não posso falar que não, né? Então saibam respeitar o limite do parceiro. A questão da intimidade, às vezes não solta nem um pum na frente do acompanhante e aí quer parir e o parceiro vê, né? Então, saibam os limites, para que isso não, né, parece que não, mas são detalhezinhos que vão fazendo a diferença. Aí às vezes ali no meio do, né, a equipe fica no meio do fogo cruzado, né? A mulher está com vergonha, o homem não sabe o que fazer, porque parto tem cocô, parto tem xixi, parto tem vômito, parto tem líquido amniótico, tá? Então, se não tem uma certa intimidade, acaba ficando constrangedor. E terão outras pessoas ali, né? Temos nós, os profissionais de saúde ali no meio, tá bom? Outro direito, né, além do acompanhante, é conhecer a maternidade. Então, mesmo que não vão parir aqui na maternidade SUS, que vocês agendem um horário no hospital, em que vocês estão cadastrados lá, para saber como é a questão da sala de parto, se é feito no centro cirúrgico, quem são os profissionais, tá bom? É mais isso. Vocês têm bastante responsabilidade, além de direitos. Tá? Na maioria das vezes, na maternidade, quem admite é o enfermeiro, quem dá alta é o enfermeiro. Porque vocês viram lá, e está escrito aí no folderzinho de vocês, todos os protocolos que a gente executa para o recém-nascido e para a mulher, tá? Então, assim, o médico, no momento da alta, ele vai lá, pergunta, tá tudo bem, 3 dias aqui, eu vou dar alta. Quem faz toda a parte administrativa, burocrática de agendamento, todo esse agendamento de orelhinha, linguinha, pezinho, é tudo enfermeiro. Preenchimento da declaração de nascido vivo, que é o documento de registro, tá? Então já deixem as pastinhas organizadas com os documentos. No dia de internar para o parto, não precisa trazer aquele monte de mala que não vai usar nada aqui naquela hora, tá? Vamos só ficar carregando, principalmente pega um hospital cheio, não tem vaga, aí fica acompanhando, tá lá para cá, aquele monte de mala, põe no chão do hospital, né? Porque não tem onde para as malas, tudo no chão. Então assim, deixa tudo guardadinho lá dentro do carro ou lá em casa, para que nasceu o neném, tá todo mundo recuperado lá no quarto, aí vai buscar as malas. Tragam os documentos, porque quanto antes trouxerem os documentos, o enfermeiro que tiver um pouquinho mais de tempo, ele já vai preenchendo esses documentos, certo? Quem aqui trabalha em empresa que dá direito a licença estendida? Ontem ligou um pai para mim, 20 dias, né?
20? 60? Do pai, 20 dias, né? Misericórdia, imagina um homem 20 dias em casa. A mulher com os carnes. Brincadeira, tem pai que é pai. Esses daí tem que trazer o quanto antes mesmo os documentos, tá? Porque geralmente a empresa pede o registro com 24 horas, tá? Então, se atrasar, não vai me trazer, porque não é moeda de troca. Você me dá um documento do outro. Eu tenho que analisar, eu tenho que preencher, e aí vocês não são, vocês são 26, né? Que é isso que comporta lá na minha maternidade. Então tragam o documento, isso daí é o mais importante. Carteira de pré-natal, quem aqui está com a carteira? Ah lá, só uma, duas. Então andem, já eram para estar andando com a carteira de pré-natal, porque ela é a comunicação que a gente tem com tudo que estava se passando com vocês, tá? Senão a gente perde tempo lá na classificação do risco, fazendo pontinha, né? A gente perde tempo querendo saber quais são as comorbidades. Então sempre tragam, sempre andam com a carteira de pré-natal, ela está mais importante que o RG nesse momento, tá bom? Passei os recados? Parece padre, né? O padre fala no final da missa, eu tô falando logo no começo. Pode ficar gravadinho. Vamos lá então. Quem aqui já passou da 12ª semana? Tá. Eu vou pular algumas etapas pra gente não ficar tanto tempo, tá? A Bárbara falou isso, né? Sobre modificações gravídicas. Tem coisas, a maioria das modificações, elas são fisiológicas. Elas têm que acontecer, vão acontecer. E não tem nada a ver com doença. Quando aquilo começa a perturbar, começa a injuriar, a gente começa a investigar para ver se isso não é patológico, né? Então, as dores lá que a Bárbara falou. Tem muita dor na lombar, tem mulher que vem toda semana aqui com dor na lombar. Então, vem uma, duas, opa, não é só uma dor muscular. A gente tem que pensar também numa infecção de urina, uma malformação pélvica, né? Que às vezes vai impedir a movimentação desse feto, tá? Modifica inclusive o trajeto de parto. Então a gente precisa investigar tudo isso. Ocorrem alterações e adaptações para atender as solicitações do feto durante toda a gestação, mas a cada 3 meses surge uma novidade. Então vamos lá, no começo. A gente tem os vômitos, né? Tem as cólicas, tem o sangramento, não pode nem namorar que sangra, né? Então, vomita até, né? Não consegue sentir cheiro de nada, que passa mal, tem dor de cabeça, sente o coração disparado, porque o organismo não entendeu ainda que está grávida, né? Então a mulher ela fica desidratada, o intestino prende. Então tudo isso acontece lá no começo. Tem mulheres que às vezes a gente precisa internar, que ela vomita demais, começa a ficar desidratado e a gente opta por internar, né? Dar alimentação e ela transformada, chazinho, cadê o moço do chá? Opa, eu mesmo. Olha lá, ele é dos meus. Então assim, a gente oferece o chá e bastante hidratação para que melhore isso e logo vai passar. Lá depois da 20ª até 24ª, 25ª, a mulher tem muito incômodo com relação à movimentação. E como o neném está crescendo, ele consome muita proteína e muito cálcio. Então a mulher sente dor de dente, né, dor dos dentes, está tendo alteração ali no consumo de cálcio. Às vezes descobre um hipotireoidismo, porque o feto está consumindo os hormônios da tireoide, então acaba tendo cálcio remanejado da mulher para o feto. A natureza é muito sábia nesse sentido, né? Tira da mãe e passa para o feto. O feto, a criança nasce perfeita e a mãe está acabada no final, né? Sente muito incômodo com relação à movimentação. Muitas mulheres desenvolvem pedra na vesícula,
pedra nos rins, tudo por conta de acúmulo de cálcio. Por isso que a nutrição é importante. Eu não sei se a nutricionista de ontem falou a respeito de produtos diet. Ela pronto, falou. Não? Light, diet, principalmente diet, refrigerante diet e adoçantes. Apesar dos médicos não, porque o médico ele foi feito para tratar doença. O obstetra foi feito para ver o desenvolvimento feto e a parte técnica de fazer esse neném nascer. Então ele não tem muito entendimento. Você nunca vai ver um médico, um obstetra estudando nutrição, né? E aí a gente acaba percebendo, e por estudiosos mesmo, né, o pessoal aqui da área de nutrição, falando mais sobre isso. E tem artigos recentes falando sobre os adoçantes, tá? Então evitem. Consome logo o açúcar, né? Aquele bem cristal mesmo, que fica melhor do que comer adoçante, tomar adoçante, certo? O adoçante, ele está muito associado à desintegração da tireoide. E parece que não, nós temos muito feto restrito, né? Ele para de crescer do finalzinho da gestação por conta da nutrição placentária. Então, evitem. Tem um negocinho chamado fenilalanina. Quem gosta das Coca Diet, ela vem escrita assim, bem grandinha assim na lateral. Fenilalanina, isso daí também, tá? Então, evitem. Já toma logo a Coca-Cola de vez, que faz mal também, mas vai menos mal do que os aditivos que estão colocando na tentativa de melhorar, tá? E agora já inventaram Coca-Cola de tudo, né? Então, evitem. Comam comida, tá? Arroz, feijão, carne. Gabi, pode comer peixe? Deve comer o peixe, né? A comer ovo, é quente, deve comer ovo. Pode tomar leite? Deve tomar leite. Precisa de comida de verdade, tá? A maioria dos problemas de saúde que a gente tem dentro da maternidade, a hipertensão, a diabetes. Aí o médico ele sempre fala assim, não, isso aí está relacionado à gestação. Mas se você já não se cuidava antes, ninguém está falando de crossfiteiro não, a gente está falando de, né, que não come adequadamente, normalmente. E aí a gente tem piora da saúde dessa mulher. Hoje a gente vem vivendo gerações de gestantes patológicas, mulheres doentes. Então todo dia eu tenho, né, hoje mesmo a gente interrompeu a gestação de 26 semanas por conta de hipertensão. Isso acaba ali, né? Que era para ser uma gestação tranquila, levar um bebê para casa, fica todo mundo frustrado ali, tendo que vir visitar um bebê não tem neonatal. Então evitem, então aí no meio da gestação, comecinho para meio da gestação, tá em tempo, tá? Então, a nutrição, a gente tem as adaptações relacionadas aos hormônios e emoções. Então hoje a gente já tem mulheres, nessa semana também, hoje recebeu alta uma gestante nossa que teve bebê, diagnóstico de esquizofrenia. Então a equipe da maternidade ela não é só obstétrica, né? Nós temos que saber conduzir todos esses casos. Foi bem, nós estávamos bastante apreensivos, né, com relação ao comportamento dela como bebê, mas foi tudo bem, estava amamentando, vamos ver. Nós temos alterações relacionadas a hormônios da hipertensão, renal, então tem mulheres que acabam internando por conta de pedra nos rins, fica um tempo aqui tratando, e não é isso que a gente quer. Quanto mais informação vocês tiverem, mais atentos vocês estarão, tá? Isso aqui é tudo que a gente já falou. Vamos mudar aqui. Logo, o ideal seria iniciar o pré-natal antes de engravidar.
ideal seria ir lá, saber como é que estão esses hormônios, né? Se está todo mundo com os exames em ordem, as tipagens sanguíneas. Os homens sabem as tipagens aí? Sabem? O ideal é que os homens também saibam as suas tipagens sanguíneas, porque o recém-nascido deve, não é bem uma regra, mas ele deve, geralmente ele nasce com a tipagem sanguínea do pai. E quando isso não acontece, além das dúvidas, a gente pode pensar em alterações hematológicas por alguma situação genética aí. Nós temos as intercorrências hematológicas por incompatibilidades sanguíneas. Aí isso também gera aquele estresse, né? Tá dando todo mundo que termina que vocês foram embora, o senhor ficou. Vai ter que tomar banho de luz. Né? Então, saibam a tipagem, saibam os seus exames sorológicos se vocês estão em ordem. Então, o ideal seria se preparar para engravidar. Como eu sei que isso não acontece, né? Então, a gente sai correndo, corre atrás do prejuízo. Então, o centro inicial pré-natal vai ter sempre coleta de exames. Quais são geralmente os exames que a gente faz? Os exames, uma base ali para saber se não tem nenhuma anemia, né? Exame sorológico para saber sobre HIV, sífilis, hepatite, toxoplasmose, né? Tudo aquelas doenças que podem trazer problema para o feto. E para vocês também, né? E que vai atrasar a alta. Vacinação, todo mundo está em dia com as vacinações? Vacinação de hepatite, de tétano. De tétano dá para tomar até 30 dias antes do parto. As influenza. Não faz tempo, né? Tá bom. Tomou de criança. O médico geralmente me encaminha pra gente, porque eu não sei se não entende sobre o calendário vacinal. Mas o ideal é que encaminhe a mulher para as vacinas, para o dentista. Tá? Eu acho que tem um prazo, né? Porque o Bruno falou que agora com 6 meses que vai caminhar para as vacinas. Pode ser. Eu também Tem que tomar até 30 dias antes do parto, porque senão também não vai resolver muita coisa, né? ele fala que pode já, né? É porque eles têm medo, né? O que acontece muito quando a mulher está grávida? Qualquer coisa que acontece é por causa daquilo. Na época do Covid foi um inferno na nossa vida. Porque imagina, todo mundo com medo da doença e medo da vacina. Né? Então isso foi bem complicado. Eles têm medo, porque entende, a família entende, né? Ah, foi por conta disso. Aconteceu isso por conta disso. E ele não está errado em encaminhar a partir daí. Mas o ideal é que seja até 30 dias antes do parto. O problema é quando o parto antecipa e não deu tempo de tomar as vacinas. Faz muito tempo, né, que a gente não pega nenhuma alteração. Hoje já tem vacinas que a gente faz na mulher, mas não está ainda dentro do programa do Ministério da Saúde público. Ele está autorizado pelo Ministério, mas somente no âmbito particular. Porque eu acho que não dá conta. Uso essencial. Isso. Então, faz a vacina na mulher para proteger o feto. Então, assim, as mulheres que já têm histórico, né, desse tipo de problema na família, ou outro filho já tem, eu até que recomendo. Tá? Aqui, vou passar. Eles têm medo também por conta disso, né? Eles acham que de repente o neném nasceu com uma formação, porque fez assim, não porque. Né? Tá? Doutora, desculpa, voltando à pergunta, é uma regra ter que tomar essa vacina do tétano? Não é regra. Porque geralmente a gente Não, toma não só. é obrigado. Quando a gente só toma quando é criança, A gente depois recomenda. a gente esquece e não toma mais. Geralmente, o que é preconizado a vacina do tétano é a cada 15 anos ou a cada 5, se sofrer acidente ou se engravidar. Nesse caso, então ela pode tomar. Sem Covid é obrigatório? Nada é obrigatório.
nada é obrigatório. Para você ter noção, no Brasil, o Ministério da Saúde determina que a mulher tem que fazer no mínimo 6 consultas de pré-natal. 6 consultas de pré-natal, gente? Você fica 9 meses com a neném na barriga, 6 consultas? Tem que ter vergonha na cara, né? É uma por mês, né? Então, assim, e tem mulher que tem 13 exames tem 3 semanas, 13 passagens. Eu tô falando porque vocês vão me ver falando muito dos exemplos nossos aqui. Ela tem mais passagem no pronto-socorro da maternidade que no pré-natal. E aí a gente chama, né? Sua enfermeira tá sabendo que você tá vindo aqui? Você tá entregando os relatórios que a gente tá fazendo aqui? Pera aí que eu vou ligar pro seu enfermeira. Vou ligar pro seu médico. Porque você tem mais passagem pela maternidade que no pré-natal. Alguma coisa está errada, né? O pré-natal é justamente para cercar, para prevenir, para proteger aí durante a... E ao contrário, a hora que o pré-natal detecta alguma coisa, ele caminha para a maternidade, né? Mas não, elas fazem ao contrário. Vem tudo na maternidade e nada no pré-natal. Nada é obrigatório. Mas é cultural no Brasil, né? Eu não posso, de repente, chamar a atenção da mulher. Mas hoje vem vindo uma normativa de conselho tutelar, uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, que todo profissional de saúde tem que informar as inconformidades. Então, todo adolescente que pare na maternidade pública, a gente tem que informar que essa adolescente pariu ali. Porque a vida não tá fácil, né? Não é só ficar jogando tigrinho, né? Não vai ganhar dinheiro jogando tigrinho o resto da vida. Então precisa ter uma proteção dessa criança. Por isso que a gente vê tantas crianças internadas na enfermaria. Né? O frio nem começou, já tem um monte de criança com pneumonia, e pneumonia grave, né? Com dreno, tórax. Então, tem medo de tomar vacina? Tem receio? Faça outra coisa. Tome chá, né? Já se protege. Gestante não é para ficar transitando no shopping, né? Não é para ficar andando em festa de peão. Tem que tomar cuidado. Não quero tomar vacina? Alguma coisa eu tenho que fazer, né? Para me proteger. Sou contra. As vacinas de dengue, que tem até 14 anos, pode ser indicada para recém-nascido ou bebês, não? Não. Tem uma certa idade? Tem. Só bem mais avançado. É que a gente pensa que um bebê não é para ser picado por um mosquito, né? Mesmo porque eles não fabricam o repelente para recém-nascido, né? Tudo bem? Então vamos lá. Vocês podem ir falando, viu, gente? Só a galera daqui, já, ó. Aqui, ó, quando a gente fala do segundo mês de gestação, eu coloquei tudo em mês. Mas vocês contam semanas? Tá. Então a gente só tem que tomar cuidado porque tem mês que tem 4 semanas, mês que tem 5 e tem mês que tem 3. A gente tem que saber contar as semaninhas aí, que é o mais importante. Tá? Quando a gente fala aqui do segundo mês, tem mulher que nem sabe ainda que tá grávida. Né? Isso acontece. Vem aqui pra maternidade porque tá tendo uma hemorragia e aí que a gente descobre que tá grávida. Vou passar aqui, tá bom? Então, o quarto mês, 4, 8, 12, 16, que pode chegar a 18, 20 semanas, tá? Já tem alguma coisa grandinha ali, 20 centímetros, é quase o tamanho de uma régua, né? Aqui a gente é uma situação crítica, uma idadezinha crítica, que tem que ter aqueles examezinhos específicos. Ultrassom morfológico, né? Todos fizeram? Conseguiram fazer? É importante. Ultrassom morfológico, ultrassom de translucência bucal, tá? O primeiro pode ser que dá um pouquinho alterado, é esperado, pode ser que alguma coisa ali é só um achado clínico. A gente repete o exame para confirmar ou para descartar, mas é importante fazer, tá? Para que a gente não tenha surpresas.
algumas coisas que a gente descobre aqui, nós não vamos conseguir mudar, tá? É só para a gente preparar o espírito e preparar para o momento ali do nascimento, né? E saber o que vai fazer ali depois que nascer. E preparar, né, uma sala de parto adequada para o nascimento. Mas na maioria das vezes a gente não tem o que fazer. Essa semana um casal me ligou, que eles descobriram, eles estão super chateados, porque eles conseguiram ir para a Unicamp e a Unicamp deu alta para eles. Aí eles estavam meio que revoltados, né? A Unicamp deu alta, agora a gente vai ter que seguir com vocês aí. Falei, porque em qualquer lugar do mundo, essa é uma formação não tem o que fazer, né? Então assim, seja na maternidade Rio Claro, seja no Einstein, seja no Sírio, seja na Unicamp, não tem o que fazer, né? A gente dá todo o apoio, o conforto para essas mulheres no momento para conduzir esse pré-natal, conduzir a gravidez e o nascimento com um pouco mais de tranquilidade, tá? Não fiquem apreensivos com tamanho e peso, porque a partir daí o feto ele começa a ter característica genética do pai e da mãe. Então o pai é muito grande, o neném grande, né, pesa. A gente não mede maturidade do feto pelo peso. A gente vê muita mulher ansiosa. Eu já estou de 8 meses, meu neném já pesa 2 quilos e trago lá. Falei, é gordo, ele não é maduro, porque se fosse assim, todo gordinho seria idoso, e não é. Então a gente não mede maturidade pulmonar fetal pelo peso do neném, tá? E não caiam nessa, porque nós temos profissionais obstetras cesaristas que ele começa a indicar a cesariana com 36, 37 semanas, porque ele fica em cima do peso do neném, tem que tomar cuidado. Diferente de ele perceber alguma intercorrência ali. Não significa que esse neném a gente tem que tirar só porque ele tem um peso maior. Só olhar para o pai e para a mãe e ver que todo mundo é grande, né? Ou o inverso também. Aí fica achando que a criança está restrita, não está crescendo, aí você vê o pai e a mãe tudo mirrado, né? Então, não fiquem apreensivos. Outra coisa que eu gosto de falar é que dá diferença de ultrassom para a data da idade gestacional. O que é mais fiel? O ultrassom ou a data provável? Sério? Desde que a mulher saiba realmente a idade gestacional pela última menstruação. Essa é a mais fiel, tá? Porque quando a mulher chega para nós e fala assim, a minha última menstruação foi dia tal ou na semana tal, a gente consegue perceber a formação ali da embriologia mesmo. E quando a gente faz ultrassom, a gente percebe aquilo. Agora a mulher que não sabe a data da última menstruação, a gente calcula por dedução. Pelo tamanho da barriga, pelo toque vaginal, como que está a consistência do colo uterino, e pelo ultrassom. Mas o ultrassom, ele só é real enquanto ele está vendo ali. Depois que ele tira o transdutor, pode mudar tudo. Entendeu? Então, a gente sempre fica atento aos sinais de movimentação fetal e os sinais de crescimento da barriga, tá? Com relação à idade. Chega uma época que ele estagna, mas por quê? Porque a mulher, ela continua no mesmo padrão de alimentação dela, no mesmo padrão de atividade, padrão de sono. Então não tem porquê dessa barriga ir crescendo tão rapidamente assim, tá? Então não tenham essa ansiedade, né? Tem mulher que vai até quase o final da gravidez com a mesma barriguinha. E tá tudo bem, tá? O que não pode é ficar mudando os padrões, né? Mulher que engorda, perde peso,
engorda muito além, aí você vai ver o feto não ganhou nada, só a mulher que engordou, tá? Então, isso a gente investiga também. Mas o ideal, e nós sempre vamos calcular primeiro pela idade gestacional, tá? Sempre. E aí a gente faz, às vezes, a comparação ali com o ultrassom. Então, não fique apreensivo, porque às vezes fica assim, nossa, pela última menstruação tá tanto e pelo ultrassom tá tanto. O ultrassom, ele faz um cálculo arquitetônico ali, é matemático. Então, ele calcula, se ele pegar um neném grande, por condição genética, dá a entender que esse neném está maduro e não está. Né? Eu já visto os neném que nascem, falam, nossa, mas era 40 semanas, está com desconforto respiratório. Quer dizer, a maturidade pulmonar desse neném não condiz com o cálculo do ultrassom. Tá? E tem mulher ansiosa, cada vez que ela vem na maternidade, ela quer fazer um ultrassom. Né? Lembre-se que o ultrassom é radiação também. Sinais de alerta, né? Que a partir daí a gente já começa a ficar. E os médicos, eles têm uma dificuldade, né? Porque eles escrevem assim, ó. Quem você já foi para um atendimento médico, escreve assim, ó. Libero com orientações. Ele não escreveu nada da orientação. Na hora que você sai do portão, você já não lembra mais nada. E aí você não consegue nem ler. Alguns cartões pré-natal vem escrito lá, né? Os sinais de alerta, mas também vem com tanto termo técnico que às vezes vocês não compreendem o que está escrito, tá? Dá até dor no coração, arrepio na coluna quando a mulher entra aqui e fala assim, eu estou desde ontem esperando meu neném mexer. Vocês estão criando um ser aí. Então, daqui a pouco vocês já estão habituados à rotina desse neném. Sabe quando mexe, sabe que não quer dormir, né? Que não quer descansar. Esse neném tá ali, né? Vocês já começam a conhecer o estilo dessa criança. Ao primeiro sinal que esse neném não está mexendo, a gente precisa fazer algumas perguntinhas. Há quanto tempo estou sem comer? Há quanto tempo estou sem dormir? E há quantos minutos, né, ou horas esse bebê não mexe? E não mexeu nenhuma vez. Né? Ou ele mexeu demais e parou. Os bebês também dormem, mas é preferível vocês chegarem aqui e a gente descobrir que o neném está dormindo do que, né, uma coisa pior. Então, cismou da mão, se neném não está mexendo, vem para o hospital. Se neném mexe a noite inteira, eu nem consigo dormir. E aí dormi, acordei, né, naquele sobressalto, nossa, neném não mexeu ainda. Né? Nossa, estou aqui trabalhando, neném não mexeu até agora. Né? Come alguma coisa e vem para o hospital, para que a gente possa avaliar. Dá até um alívio, né, na hora que você põe o transdutor lá e opa, só estava cochilando. Então venham. No final da gestação, não é que ele para de mexer, ele muda o padrão do movimento, porque até enquanto tinha espaço, eles davam as cambalhotas, davam mais cotovelada, joelhada, sentia a cabeça, né, empurrando. Aí, se a barriga está preenchida, não sobra tanto espaço, mas ele ainda movimenta, né? Sente um barulho na barriga, né? Um broó, né? De apertar o osso intestinal. Vocês vão sentir, vai sentir dor nos ossos da pelve, porque tem uma cabeça ou um bumbum empurrando ali, tá? Vocês percebem que estão mexendo. Sangramentos. Em qualquer fase da gestação é apavorante, né? Sujou um pouco o fogo da calcinha, meu pai do céu, estou sangrando, estou perdendo, estou abortando, está acontecendo alguma coisa. Tá? Coisinhas que eu tenho que perguntar. Namorou, né? Teve relação sexual?
Porque se teve, ok, não tenho vergonha de falar, tem que falar, porque senão a gente tá achando que já é uma tragédia, e não é. Né? Lembra o hormônio lá que a Bárbara falou, a relaxina? Ela está atuante no organismo da mulher. A gente já produz essas ocitocinas, a relaxina, justamente para ir amolecendo esse colo uterino. Vai crescendo a barriga, não pode ser um útero tão duro, ele vai sendo mais frouxo. Aí o que acontece? Ele parece um beiço mole, assim. A hora que tem relação sexual, que tem o contato, tem a fricção, ele sangra, ele é friável, igual o gengiva. Bate escova de dente, sangra. É a mesma coisa, tá? Então não precisa ter vergonha e também não precisa ficar apavorados. É um sangramento de colo, tá? Não é nenhuma placenta prévia, não é descolamento, tá? É só mudar a posição ali na hora de namorar e resolve, tá bom? Agora aquele sangramento que encharca o absorvente, escorre pelas pernas, é uma situação de emergência. Então, é deitar de ladinho, de preferência do lado esquerdo, e ir para o hospital. Porque pode ser um descolamento de placenta, tá? O descolamento de placenta ele pode acontecer principalmente por conta de cicatrizes cesarianas anteriores e por conta de pico hipertensivo, né? A pressão sobe subitamente e a placenta não dá conta, ela descola. Tá? Então é uma situação de emergência, certo? Escorreu pelas pernas, sangue vivo, encharcou o absorvente, venha para o hospital. Por que deitar de lado? Porque quando a gente deita de lado, principalmente do lado esquerdo, a gente melhora a condição de oxigênio desse neném. Se a gente deita de barriga para cima, o útero ele comprime as artérias que levam o sangue oxigenado para o neném, tá? Daí que eu falo, né? Vocês vão descobrir se ele é pai da criança ou piloto de fuga. Não fiquem esperando, nem sempre dói, um descolamento de placenta nem sempre dói, você sente um estampido, né? Um negócio meio, uma coisa aconteceu aqui, tá? E escorre um sangue profuso. Às vezes ele não sangra para fora, sangra para dentro né? Vai lá para trás do útero, esse é um pouquinho pior, tá? Nem sempre sente dor, a barriga endurece de uma vez e esse sangramento continua acontecendo, tá? É motivo de cesárea de emergência, certo? Isso pode acontecer em qualquer fase. Qualquer fase. Qualquer fase. Mas se tiver eu falo que Deus protege, né? O paciente veio de Tirapina aqui, numa ambulância do SAMU, com faixa, né? Aquelas faixas do cinto da maca e de barriga para cima. E como a gente já tem experiência, do jeito que ela chegou, a primeira coisa, pelo semblante da paciente, né? Perdendo sangue. Na hora que a gente põe a mão na barriga, a gente percebe, né? Uma hipertonia, um endurecimento do útero, igual a testa, assim, bem duro. Cesárea de emergência, foi da classificação de risco para a sala de parto. Nasceu bem, mas bem prematuro. E com muito sangue, essa mulher sangrando muito. E vaga de UTI para a mulher, né? Então, esse tipo de sangramento tem que vir. Tem mulher que fica sangrando a gestação inteira. Por quê? Às vezes ela tem um negocinho, uma malformação na placenta, que é a placenta prévia, que a gente chama. A placenta, ao invés de estar lá no fundo do útero, acolchoadinha lá, arrumadinha lá, ela está aqui na porta do colo uterino. Aí cada vez que o neném tem um estiramento do útero, essa placenta sangra. Tá? Não é necessariamente uma condição de emergência, mas a gente tem que ficar monitorizando, tem que a mulher ficar em repouso. Aí fica aqui, passa a gestação inteira internada quase. Não? Porque esse sangramento é ruim, ele fica causando anemia para a mulher, né? E para o feto também, né? Tudo bem? Perdas líquidas. Uma coisa é eu ter uma vagina úmida. Isso ok, tá normal, natural. Tá?
Tem mulher que acha que está perdendo líquido porque de repente a vagina, quando da mulher grávida, produz secreção, produz muco. E nem sempre é corrimento de infecção. Mas ele forma uma rolinha lá dentro da vagina. Às vezes essa rolha desloca e escorre o líquido. Aí tem que acaba vindo para o hospital para a gente avaliar. Aí a gente põe lá em observação, de lá no forrinho, e fica observando. Para de sair o líquido. Porque não é um líquido amniótico. É o líquido produzido ali na vagina. Igual saliva. Tá? Agora, líquido escorreu pelas pernas ou está encharcando o absorvente, tem que vir para o hospital. A gente precisa investigar qual é a causa dessa perda líquida. Se rompeu a bolsa amniótica na hora do parto, ok. Agora, romper a bolsa por 28 semanas, 30 semanas, a mulher vai ficar internada aqui. Ah, Gabi, é risco de infecção? Depende. Se a mulher já tinha infecção de urina, o negócio pode piorar. Né? É uma perda líquida, do líquido claro. A gente consegue manter esse bebê, não vai escorrer tudo de uma vez, né? Não sai tudo, o mínimo de líquido ali para o bebê sobreviver. A gente deixa internadinha aqui e nós vamos fazendo o controle. Começou a alterar a temperatura, o exame de sangue mostra que corre risco de contaminar, a gente evita de ficar fazendo toque vaginal, porque cada vez que eu faço toque, a vagina, um dedo, luva, vagina, vai tudo lá para dentro, né? A gente evita o máximo possível, certo? Então a gente mantém acomodadinho aqui, em observação, para ver qual é o momento certo. Parou de escorrer líquido e a mulher consegue, o organismo da mulher consegue ir recuperando esse líquido, a gente pode deixar ir para casa e nós vamos combinando os dias de vir para a maternidade para fazer a monitorização, tá? Líquido amniótico verde, condição de urgência, tem que vir para a maternidade. Esse verde significa que esse neném fez cocô na barriga. Aí fez cocô por quê? Só porque ele está sentado ou porque ele está sofrendo? O que é que aconteceu com esse neném? Então nós vamos avaliar também. Se é só porque ele está sentado, ok. Vai ser um tempo maior. Agora, ele está sofrendo, como nós vamos descobrir isso? Não é necessariamente pelo ultrassom, tá? Existe um exame de faixa com monitorização. Alguém já fez a cardiotocografia? Já? A gente monitoriza 20 minutos. Ali a gente consegue ver a reação do útero, a gente consegue ver a reação do neném com relação à atividade uterina. E se aquele exame mostrar pra gente que esse neném está sofrendo, nós vamos resolver, tá? Então, o líquido verde, ele é uma situação de urgência, mas não significa que nós vamos abrir a barriga de uma hora para outra, tá? Líquido cheio de sangue, né? Tá escorrendo líquido e sangue junto. Pode ser um descolamento de placenta, tá? Então, tá lá em casa, de repente, geralmente à noite, né? Acaba rompendo aquela bolsa amniótica ali, cheia de líquido, com sangue, e esse neném não dá um bom sinal, tem que vir para a maternidade para a gente investigar. E quase sempre é uma intercorrência. Nós vamos resolver esse caso, tá? Seja lá que idade gestacional for, porque envolve os dois. Uma das coisas que a maternidade não faz é pôr a família em dúvida, né? Aquela coisa assim, vai escolher a mulher ou o neném. Não existe isso. Não tem escolha, né? Não tem escolha para isso. Às vezes eu ouço alguém falando, teve que tirar o neném porque senão ele ou eu ia morrer. Não, ia morrer os dois, né? Ou não ia morrer ninguém. Que é para isso que a gente existe, justamente para a gente socorrer a tempo, tá? Então, não tenham... Cismou na mão que está acontecendo alguma coisa, vem para o hospital, tá? É melhor sair daqui falando assim, graças a Deus foi uma besteira, do que... né? Tá? Inchaços, gente. No calor é comum, é esperado ficar inchado. Mas dormir e acordar inchado não está normal.
tá? Também precisamos. Qual que é a pressão normal de uma gestante adequada? Tem que estar sempre abaixo de 8, a mínima tem que estar sempre abaixo de 8, tá? 12,8, 12,9, eu já preciso investigar os riscos de hipertensão gestacional, tá? Então, mulheres negras, mulheres que já têm problemas com a tireoide, mulheres que já têm problema com glicemia, é tudo fator de risco, só vai aumentando, tá? Então, pressão de 12, 13,9, a gente já começa a investigar. Vocês fazem exame de urina, né? O exame de urina não é só para saber se tem infecção de urina. Existe um negocinho chamado proteína. Se você não tomou whey protein, não tem por que sair proteína na urina, tá? De gente que toma suplementação, é natural sair proteína na urina, né? Porque tem excesso ali, está eliminando. Mas quem não toma, e gestante não é para tomar, só toma quem tem indicação, se a gente começar a perceber traços de proteína na urina, nós precisamos internar essa mulher, fazer alguns exames e iniciar o protocolo de hipertensão, tá? E hipertensão na gestante também não significa que vai abrir a barriga e tirar o neném, tá? A gente precisa ser prudentes, nós temos que estabilizar a paciente para poder ter um parto tranquilo. E também não significa que tem que ser cesárea. Pode nascer, quanto mais natural, melhor, tá? Então, esses inchaços, como é que vocês sabem aonde, né? Então, não é só os pés. Nós vamos olhar as costas, o rosto, as mãos. Então, a gente faz um joelho assim, aperta, se ficar fundo, a gente já percebe que esse edema ele é patológico. Não é alguma coisa só do calor, tá? Então, precisa investigar. A gente associa o edema à pressão e aos desconfortos que a mulher sente. Então, uma dor de estômago, alteração da vista, tá? Aquela dor de cabeça que não melhora, dorme e acorda com a dor aqui no corpo da cabeça, né? E aí começa a ver mosca volante, bola colorida, raio colorido, tem que vir para a maternidade, provavelmente a pressão está subindo, tá? Eu fiquei esperando a consulta do pré-natal, ficar ligando para a secretária lá para esperar a consulta, tá? Para o pronto atendimento da maternidade, e se for o caso, a equipe do pronto atendimento vai informar o obstetra, tá? Se for aqui na nossa maternidade, nós mesmos vamos resolver. Dores de estômago, e que não tem a ver com comida, né, com alimentação, é uma dor que vai lá para as costas. E quase sempre precisa, né, não é o estômago que dói. O reflexo da dor é no estômago, mas é o fígado. Esse fígado está ficando injuriado por conta da hipertensão, tá? E pode ser dengue também, viu, gente? Tá? Então, começou esse mal-estar de dor profusa que vai lá para as costas, a gente pode pensar em dengue também, tá? 3 ou mais contrações, eu escrito errado lá. Se tiver todo mundo para lá de 38 semanas, ok. Agora, se tiver muito antes disso, a gente já pode pensar em trabalho parto prematuro. São aquelas contrações que a mulher para pensar nela. Aquela contração que impede de ficar um pouco. Né? É uma dor que vem das costas para cima do útero e ela desce, tá? Começou a durar mais que meio minuto, 1 minuto, é uma contração de trabalho de parto. Essa contração lá no pré-parto está excelente. Agora, antes disso, a gente tem que preparar o cenário ali para receber esse neném, tá?
Às vezes não é nada, foi só uma descarga hormonal, às vezes foi só uma relação sexual que induziu o trabalho parto. Foi só o negócio da pistolinha lá do colchão, né? Massageador. Tá? Foi só o banho quente que deixou cair bastante água nas costas. Né? E aí, quando chega aqui, a gente começa a perguntar, vocês falam, pronto, a gente já sabe por que está em trabalho de parto prematuro, né? Mas algumas situações dá até para reverter, tá? Outras, a gente chama de conduta expectante. Vai ficar internadinho e a hora que a criança der sinal, ela nasce. Pelo menos está aqui dentro do, né? Está com o cenário organizado para receber esse neném. Tá? Dor e incômodo para urinar. Urinar várias vezes é esperado, porque tem um neném pesando ali em cima da bexiga, então isso é esperado. O que não pode é ter ardência, dor, urina turva, urina muito alaranjada, cor de Coca-Cola, eu de novo com a Coca-Cola, né? É só coisa ruim essa Coca-Cola. Então, essa urina escura não é bom sinal, precisa vir para cá. Pode ser um cálculo renal, pode ser infecção de urina e a gente precisa entrar com antibiótico. Tá bom? Tudo bem? Amanhã vai ser mais leve, viu, gente? Eu prometo. Doutora, desculpa perguntar. É verdade que comer muitos alimentos assim, como lanches, pizzas, essas coisas, que são pobres em nutrientes? Não tem nada de nutriente. Ela força uma cesárea? Cesárea não, A hipertensão? Não, nascimento prematuro. Não, prematuro. Não, vai nascer prematuro, provavelmente por conta das condições, né? Tem um negocinho chamado glutamato monossódico. Sabe aquele negócio gostoso do miojo, do shoyu, do Doritos, né? Tudo aquilo que dá aquela sensação gostosa de... Esse negócio é um inferno, gente. Tem um monte de paciente aí com alteração pressórica. Por que a gente sabe? Que a hora que você interna, que não come o tal do, né? Do Doritos lá, aí começa a melhorar. Né? A hora que você dá comida de verdade, o paciente melhora. Aí você dá alta, o paciente volta. Né? E tem um negócio, os nossos guardas aqui são tudo meio bunda mole, né? Eles não barram os acompanhantes. E para piorar, puseram uma máquina de badulaca na porta da maternidade. Escolheram o pior lugar para pôr aquele negócio. A mulher, ela passa na ida e na volta, elas param na máquina, porque o negócio é facilitado, né? Só põe o celular lá na frente, já desconta o dinheirinho, blá blá blá. Cai o chocolatinho, cai o salgadinho, cai o refrigerante, né? E aí a gente é obrigado a engolir com sal grosso, os acompanhantes entrando e saindo da maternidade, com esse monte de coisa, né? E o guarda nem vê, porque ele está na portaria de carro, ele nem está vendo o que o povo está fazendo lá, né? Outra coisa que eu gosto de falar para a gestante, principalmente nessa fase, nessa fase que a gente está vivendo de dengue, o pessoal gosta de tomar Gatorade. Cuidado, tá? Se não é atleta, não tem por que tomar aquele negócio. Aí alguém fala assim, mas fulano estava com dengue, tomou Gatorade, o médico mandou tomar não sei quantos Gatorade, tá, o médico mandou aquele, não você, né? Se tiver uma paciente aqui com uma sobrecarga cardíaca, sangue pela boca, a gente achando que ela estava com Covid, pedimos vaga de UTI, no terceiro dia a gente descobriu que era o Gatorade. 3 dias internado na UTI, quase entubando a mulher, é que a Bárbara não está aqui, já foi embora. No terceiro dia que nós fomos descobrir que era o Gatorade. Então, é perigoso isso, né? Tem que tomar cuidado, que é para um, não é para outro, principalmente para gestante. Tá? Tudo bem? Estou assustando vocês? Não? Aqui, ó, no sexto mês, o bebê pode nascer, mas ele não está preparado para isso. Ele pode até atingir o peso mínimo, mas ele não está preparado, tá? Então não fiquem ansiosos, né? A barriga está pesando,
ou precisou ficar internado, aí a família começa a pressionar, né? Ah, mas ela não tá bem, vai deixar esse neném aí? Qualquer um dia a mais dentro da barriga para um bebê prematuro, a gente tá ganhando, é lucro, tá? Olha lá. Eu vou esperar a perguntinha mágica do 7º mês. Vamos fazer ou não? Hã? Todo mundo me pergunta desse 7º mês. Fala que é o mais difícil, né? Hã? Fala que é o mais difícil. É o pior. Aqui todas as dúvidas, né? Ele tem peso, mas prematuridade. A mulher tem um colo amolecido. Tem mulher que já tem 3 centímetros de dilatação. Né? E não dá para nascer ainda. Não é hora. Né? Isso tá pensadinho, né? Tem uns que nascem, vão bem para casa. Aí depois você descobre, daqui uns tempos, demora para falar, demora para engatinhar, demora para tudo, né? Ele nasceu prematuro, calma, né? Tem que lembrar que ele nasceu antes não. O neném pode nascer até 42 semanas, tá? Até 42 semanas, desde que muito bem monitorizado, tá? Acabando, mas nunca vi nascer neném? Claro que não, fica todo mundo apavorado, vindo todo dia no hospital, ligando para o obstetra. O cara fala, vamos resolver logo, vai. Tá pesando quanto? Vamos tirar logo essa criança daí. A minha sobrinha, ela nasceu prematura de 7. E aí foi um baque pra gente, mas graças a Deus ela não foi nem proteína. Ela foi super independente porque ela quis nascer, deu tudo certo, graças a Deus. E ela desenvolveu muito rápido, porque minha irmã não teve leite, então foi pra fórmula. E aí começou também a Engordou família, rapidinho. tá com 12 quilos. 1 ano. E agora todo mundo, pai, não anda. Claro que manda, pesada, coitada. E prematura. Ela vai ser sempre prematura, Isso, né? é isso que a gente tenta Tem falar. que lembrar disso. Ela vai estar sempre tantos dias atrasadinha. Aí Por mais que ninguém perceba olho nu, mas tá atrasadinha, vai ser atrasadinha. Aí eu falo, O pessoal acha que tá adiantadinho, mas tá atrasadinho. Tá? Pode nascer, ela faz tudo isso. Vê lá no ultrassom, acho que o nenê tá na hora certa para nascer. Vai nascer chupando o dedo. E não. Tá? O pessoal sempre faz a perguntinha mágica, porque é melhor nascer de 6 e não de 7. Porque de 6 não tem uma proteína dentro dos pulmões, que a gente chama de surfactante. Essa proteína, ela é um óleozinho e ela não deixa os pulmões grudarem. Então, com 6 meses para antes, não tem. Então, o que faz? O neném nasce, a gente passa uma sondinha lá pelo nariz ou um tubinho pela boca, injeta lá dentro, põe oxigênio, o pulmão fica infladinho. Com 7, a gente não consegue saber quanto de surfactante tem. Aí o neném engana a gente, porque ele nasce de 7, pelo estresse do parto ali, ele aparentemente está bem, vai lá para o alojamento conjunto, 12 horas depois esse neném começa, né? Com desconforto respiratório, fica roxo, teste do coraçãozinho alterado, aí todo mundo já acha que o neném está com cardiopatia. Não, ele só é prematuro, de 7 meses. E aí a gente tem até medo de fazer a surfactante, porque você não sabe quanto põe. Porque dependendo do quanto você põe, você piora a condição do neném. Então a gente, quando começa esse negócio de 7º mês, ou interna, ou faz um trabalho bem, né? Chama os psicólogos lá para ajudar, porque fica todo mundo alvoroçado. Tá? E vocês veem, né? Ela tem peso, ó. Daqui pra frente é organizar as coisas, né? Já arrancaram todas as coisas da mala, já começaram a lavar tudo de novo, né? Aqui é a hora dos exames finais, né? Pra saber se tá tudo em ordem. Só perguntar, a minha sobrinha nasceu com o 8º mês, o médico falou que é mais perigoso ainda do que o 7º, né?
já tem condição, o neném que já tem condição pulmonar melhor, o intestino já funciona, né? Porque tem isso também, viu, gente? Um neném prematuro, nada nele funciona direito. O pulmão não está adequado, o fígado dele não está adequado, ele vai ter hemorragia, o intestino não funciona direito. Aí a mulher não produz leite, esse neném tem que entrar para a fórmula, imagina, né? Por isso que a mulher tem que estar bem nutrida, para a hora que nascer esse neném já começar a produzir uns colostros aí para passar para o neném. Né? Olha lá, os pulmões aqui do 8º, eles têm uma condição melhor do que 7, ele já tem produção. Se a gente fizer um estímulo nele, por isso que a gente hoje evita muito de entubar neném. A gente põe exercícios num aparelho para estimular esse neném a respirar. E aqui é organizar as coisas mesmo, né? Parar para pensar se o quarto está adequado, se a mulher está com todos os exames, se os documentos estão em ordem. Né? Aqui já começa a aumentar, lá entre o 8º e 9º mês, vocês começam a ir a cada 15 dias, toda semana, começa a ir pro pré-natal. A cada 15 dias ou toda semana. E também vem para a maternidade, porque a gente pede alguns exames chamados de vitalidade fetal. Então vem aqui para fazer cardiotoque. Tem mulher que começa a ficar irritada. Ai, de novo, o médico mandou eu vir aqui, eu vou ter que vir dia sim, dia não, aqui fazer esse exame para quê? Né? É o exame de vitalidade fetal. É aí que a gente começa a ver se esse bebê está reagindo bem ao final da gravidez. Tá? A recomendação, que eu já falei tudo lá no começo, tá? Chequem sempre, toda vez que vocês forem à consulta do pré-natal, peguem a carteirinha de pré-natal de vocês, olhem para ver se ele transcreveu os exames, tá? Porque às vezes ali o médico tá, né, e acaba checa os exames e não põe na carteira de pré-natal, tá? Sempre que for lá, vocês. Aqui também, né, um pouco do que a Bárbara falou, permitam-se descansar. O corpo está cansado e daí para o nascimento não vai mais descansar. Então tem um tempinho ali, né, as mulheres que trabalham, conseguem a licença, aproveitem para descansar, porque é uma barriga grande, consome mais, né, energia da mulher, as pernas já estão inchadas por conta do peso da barriga, a própria condição de higiene da mulher, né? Cortar um cabelo, uma unha, ficar em dia com as depilações, né? Não me venham de cílios, unha postiça, piercing, nada disso. Já começa a tirar, tá? Porque tudo isso dá problema na hora do parto lá. Cílios que corre risco de grudar, a gente não pode usar eletrocautério, né? Então a gente, numa cesariana, a gente corta, cauterizando, aí ela vai e usa cílios postiços, cabelo sintético, e aí, né? Imagina, vai interferir na cirurgia, a gente não pode usar o eletrocautério, essa mulher corre risco de sangrar, né? Uma cesárea que a gente faz em 10, 15 minutos, vai levar meia hora para fazer, porque tem que ficar segurando com gás e com pressa. Tá? Então são coisas que já vai olhando para a condição ali, tá? E tira tudo, tira as unhas de gel, de vidro, de tudo que gosta de pôr. Tá? Deitar de preferência do lado esquerdo, né? Porque vocês vão ter muita escolha, né? É o jeito que der. Usar roupas leves. Essa mulher do descolamento de placenta chegou aqui de legging, tênis e camiseta. Gestante tem que voltar a usar vestido, porque é tudo mais rápido, né? Você puxa assim ou desce assim.
fica mais fácil pra gente examinar quando chega, né? O pessoal vem com aquelas calças jeans tudo esturricada e vão embora do mesmo jeito. Nem parece que tá com um taio na barriga, uma vagina que passou por um parto, né? Momento mágico. Fica todo mundo tão nervoso que não consegue nem ver a mágica do... né? Ah, eu esqueci de falar da questão do direito lá. O acompanhante tem direito de cortar o cordão do neném, desde que ele lembre que ele lavou as mãos e que ele não mexeu no celular. Que aqui é cortar o cordão do celular na mão. Tá? O celular que levou no banheiro, para tudo lá. Então, assim, lavem as mãos e avisem a equipe, olha, eu gostaria muito de cortar o cordão. Tá bom? Doutora, o que acontece se o pai desmaiar? Olha, a gente vai mirar ali, ver se, né, onde é que vai dar a cabeça, segura. Brincadeira, a gente acomoda. Essa semana aqui tive que sair correndo lá na maternidade. O Vitor, que falou aqui, né, de 50 metros corredor, que eu nunca tive a curiosidade de ir, vem correndo, é cada pinote que a gente dá do Betinho até o centro cirúrgico. O pessoal chamando, o pai passou mal, um homem grande. E aí, assim, né? Aí fica todo mundo envergonhado, né? Porque... Mas passa mal, por quê? Tá nervoso. Não vem com a roupa confortável. Não come, porque parece que quer fazer jejum junto com a mulher. Passou mal na sala, porque tem cheiro de sangue, cheiro de sangue frito, por causa do eletrocautério. Isso eu tô falando da cesariana. O parto normal nem tanto. O parto normal não tem quase nada. É só o sangue ali que saiu e tá tudo bem e acabou. Agora a cesariana é um transtorno. É sangue pra todo lado. A mulher em posição de Cristo lá, 40 minutos assim, não vira pra lado nenhum. A mulher ficou apavorada, começou a chorar na sala, esqueceu até do nenê lá. nem perguntou da criança. E nós vamos sair correndo para ir lá tirar ele da sala, porque atrapalha, né? Como é que vai ficar caído lá dentro da sala? Assim, tá respirando, tá, rachou a testa? Não, ok. Então, tiramos o homem de lá, né? Deixamos ele deitado lá no chão até ele dar uma recuperada. Doutora, se a mãe tem... Hã? É um homem honrado. Mas não é, nervoso, fica nervoso lá. Doutora, se Se é alguém que nunca viu sangue, nunca, né? Meu irmão, que até mexe com essas coisas, ele ficou nervoso. Ficou nervoso, viu a neném sujo. Ele não viu nem nascer, só viu o neném sujinho de sangue. Já passou mal. Se a mãe tem desejo de ter parto normal, quanto tempo ela leva para descobrir se ela pode ter ou fazer uma Todas as mulheres cesariana de emergência? Todas as mulheres podem ter um parto normal. Algumas situações contraindicam. Por exemplo, uma fratura do cóccix, do osso aqui do quadril, né? Um neném que tem a cabeça maior que o trajeto da vagina, né? Dos ossos da bacia, né? A bacia de uma mulher de estatura mediana mede entre 13 e 11. Passa uma cabeça, né? Passa um ombro, passa. Quanto tempo leva para voltar ao normal? Imediato. É de imediato. Não fica nada arreganhado, se é o que você quer saber. Não. Tá? A vagina foi feita para isso. Para esticar e voltar. Entendeu? Graças a Deus. E não é a vagina tanto que, né? Tem o colo uterino, ele vai dilatando, passa a cabeça, passa tudo, gente. Às vezes o ombro dá uma enroscada ali, a gente dá uma ajeitada e vai. Então, pela natureza, a maioria das mulheres podem parir de parto vaginal. O nascido foi feito para deslocar, né? Um bebê que cai da cama, um bebê que enrosca no trajeto de parto. Então ela não quebra igual quebra, né? Ela desnivela para poder
passar. É igual quando a gente faz umas coisas assim com a mão para enfiar na pulseira, né? Então acontece isso com a clavícula do neném, isso não é fratura. Não passa todos os fios dentro do conduíte. Se esse cordão umbilical estivesse complicando esse feto não cresceria. Essa placenta descolaria, porque ia interromper a circulação de sangue. Entendeu? Mas é um álibi, conforta as pessoas, né? De falar assim, seu neném morreu provavelmente por causa da circular de cordão. Mas quando a gente pensa fisiologicamente, não. Porque eu tenho um... Quem? Desculpa. Que? Porque até o cordão umbilical é justamente para ajudar ele a Sim. respirar, né? Então, o cordão ele funciona como um conduíte, dentro dele vão as duas artérias e uma veia. As duas artérias é uma de cada rim. E a veia que passa ali, ela é do umbilical, entendeu? Que até então faz parte da circulação. Depois que nasce, a gente campeia, encerra essa circulação, mas as dos rins continuam, entendeu? Então, ele é um conduíte, pode ver, ele é gelatinoso e é duro. Por isso que a gente até fala, corta o cordão, até para vocês perceberem o quanto ele é resistente. É difícil de cortar um cordão, não é tão... Aí fala que a tesoura que tá ruim, né? Mas o cordão, ele é bem resistente, ele é duro. E aí você vê os 3 vasos ali, né? Não, é que o neném mexe muito e ele acaba... Todo dia nasce neném, mas ninguém fala. Todo dia tem neném que nasce enrolado. Enrola o pé, enrola a mão, enrola a barriga. Mas nasceu vivo, tá tudo certo. Morreu, foi o cordão. É um álibi, né? É um conforto ali pro pessoal, né? Seria um erro médico. E não é erro médico às vezes. Alguém parou para pensar numa condição de saúde materna? Não precisa muito, na época do Covid nós tivemos inúmeros óbitos fetais. Por quê? Porque a gente descobriu que a Covid fazia coagulação rápida. Ele entupia as artérias do cordão umbilical. Tinha como saber? Não, porque Rio Claro não tem o serviço de investigação de óbito. Ele tem perícia para saber quem morreu violentado, atropelado, essas coisas aradas. Mas no serviço de investigação de óbito, que contribui para as pesquisas, né, para saber do que os neném morreram, não tem. Então, assim, a gente pode pensar que né? Só que tragédias, gente, existem. Nenéns morrem subitamente. E não tem como você saber do que. E quando tem cordão umbilical enrolado, fica mais fácil, né? Porque todo mundo acredita que é o coitado do cordão. Eu acreditei até hoje, achando que era causa e então agora eu não sei o que de foi. 9 meses? 9 meses. E nasceu de peso normal? Foi. Ou é uma trombofilia ou uma infecção aguda? A gente pode pensar em... Foi lá no Mato Grosso, que lá é... Covid, 2019? 2002. Ai, 2002. Foi em Mato Grosso isso. E como lá tem muito cidadezinha de interior, Onde que foi? Carente, Mato Grosso. Lá é tudo muito afastado, muito precário lá, né? Então, 2002. Eu acho que eu tava... 2002. Em 2002 eu tava em Rondonópolis. Acho que sim. Mas isso foi... infelizmente é uma culpa que se põe no... né? Tem algumas práticas hoje que são proibidas dentro da sala de parto, que funcionavam, mas de tanto que fizeram de forma errada, que está proibido, né? Eu não sei se vocês já estão estudando a situação do parto, já devem ter assistido os partos, né? Tem muita coisa que não é mais boas práticas. Por exemplo, uma manobra de Christeler, que é aquela de empurrar a barriga, né? Uma manobra de repente de fazer uma pressão em cima do osso da pelve. Só que isso são manobras necessárias, quando muito bem indicada e realizadas por profissionais treinados, salvam, né?
alivia o trajeto do parto, mas quando se tem pessoas incompetentes, irresponsáveis, mal treinadas, despreparadas psicologicamente, porque tem gente que entra em pânico, né, ali. E isso não é diferente na engenharia, no motorista, isso acontece com qualquer profissão, né? E aí a pessoa entra ali no desespero e ela não sabe que manobra indicar, indica a manobra errada, né? E faz errado e é onde a gente tem problemas. Então, assim, não fiquem com medo de... conheçam, quanto mais vocês vão até o serviço de saúde que vocês vão ter o neném, vocês já começam a conhecer os profissionais. Você já começa a se sentir mais confiante. Eu gosto daquela pessoa, né? Parece que tudo que ela me fala dá certo, né? Me passa confiança. Não tenho medo de perguntar as coisas. O pessoal acha que o médico ele é soberano. Ele não é, ele é mais um profissional da equipe. Tá? Então, assim, não está contente com a fala dele, o que ele orientou não tá dando certo, procura segunda, terceira opinião. Tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho para vocês sobre indução do trabalho de parto, vou mostrar os recursos tecnológicos da obstetrícia. Não tem nada, viu, gente? É uma bola, uma banqueta, um cavalinho. Não tem nada de tecnológico no negócio. Para vocês verem, né? A maternidade é uma coisa tão antiga, né? Tão soberana, tão bíblica, que não tem recurso. Pode vir a tecnologia que for e a mulher vai parir do mesmo jeito, ela vai sentir as dores do parto, como lá no começo das nossas gerações. Não tem. Pode estudar, lá voltou tudo de novo, dá chá, dá sopa, pare de 4. Até um tempo atrás todo mundo queria ir pro centro cirúrgico, por campo, né? Todo mundo de avental. Agora tá voltando tudo, né? A enfermeira que senta na escadinha, a enfermeira senta no chão do banheiro. Hoje todas as maternidades são obrigadas a ter enfermeiras obstetras. As enfermeiras obstetras, elas podem e devem conduzir o trabalho de parto, também realizar, dar assistência ao parto. A gente entra nas cesarianas também, né? A gente instrumenta as cesáreas. E então não fiquem preocupados, você vê a enfermeira fazendo tudo, né? Nossa, ela me internou, aí ela já está comigo aqui no parto, ela já tá lendo minha carta, eu toco. Cadê o pediatra? Não tem pediatra não, é a enfermeira mesmo que vai recepcionar o neném. Por quê? Porque nós somos habilitadas para isso, tá? Então tem serviço, tem investindo mais em enfermeiros, que a gente consegue ter vocês mais próximos do que a equipe médica. Toda vez que você põe muito médico, aumenta o número de descanso médico, né? Hoje aqui dentro do hospital, o Vitor e a Rafa trabalham aqui com a gente. Hoje a gente tem mais quarto de descanso e copinha para médico do que, né? É tudo para ele, porque quanto mais médico põe, mais recurso tem que pôr. Para quê? Para dar conforto, descanso. Né? Então tem hospitais que vem investindo mais, né? Que nem a gente tem fornecedores de cana em Piracicaba, a relação médico-enfermeiras é bem maior de enfermeiras que de médico. Aqui ainda não, para piorar, a faculdade de medicina veio para cá, né? Então a gente tem mais médicos que enfermeiros. Mas a gente supera, né? Tem que superar. Tudo bem, pessoal? Esse aqui eu gosto de mostrar para quem vem ter neném com a gente. Nós temos um protocolo de assistência humanizada. E ele é bem grande, né? Tantão de coisa ali, ó. É tudo de práticas que a gente pode elaborar com vocês, pode fazer, né? De cuidados. E quando a gente fala de práticas humanizadas, não é parede azul turquesa com lampadinha colorida, musiquinha, não é só isso. Tá? Nós temos que ter bons profissionais que sabem o que estão fazendo, né? Hoje minha equipe
Nós somos em 12 enfermeiras, todas obstetras. Então, todas nós estamos dentro da sala de parto. A gente tem capacitação para as emergências obstétricas. Não precisa de muita tecnologia, né? Precisa mais conhecimento, tá bom? Eu falei dos direitos de vocês. Um deles é o que é protocolado pelo Ministério da Saúde, que é esse disquinho aqui, ó. Esse negócio que vocês estão vendo aqui não pode mais existir, viu? Esse negócio de põe. A mulher que quer parir na posição ginecológica, ok, né? Se ela fez o filho na posição ginecológica, talvez ela queira parir na posição ginecológica. Mas, não necessariamente. Não se pode mais prender perna de paciente, braço, tá? Ah, quero vomitar, tem que virar a mulher para vomitar. Ah, quer beber água ali no parto, a gente vai oferecer o líquido, tá? Cesariana não, viu, gente? Cesariana é cirurgia, então é jejum de 12 horas. Não tem muito o que humanizar, a não ser a capacidade técnica ali dos profissionais. Mas no parto normal a mulher tem mais autonomia. A gente tem corredor, tem jardim, tem bola. Então não é para ter vergonha, tem que usar mesmo, porque tudo isso é em benefício para alívio de dor, para melhorar essa condição do trabalho de parto, tá? Então, olha lá, episiotomia, não, obrigada. Ah, mas se precisar, o que a gente faz? As ações, elas devem ser compartilhadas. Vocês são cidadãos que pagam impostos e vocês têm direito. Então, de repente, eu viro, como é o seu nome? Denise. Eu falo para Denise, seu neném tá aqui na vagina e essa cabeça tá um pouquinho maior que a vagina, corre risco de lacerar. Eu vou precisar fazer um cortezinho aqui. Se ela falar assim, não, Gabi, pelo amor de Deus, eu não quero, eu não vou falar assim, ela não quer. Cruza o braço e deixa o neném lacerar tudo. Não, eu tenho que falar para ela, ó, Denise, eu vou segurar aqui, mas eu não garanto que não vai romper. Nós temos que ser claros com os pacientes, né? E aí eu tenho que chamar, Adilson. Eu viro para Adilson. E aí? O que a gente faz? Né? A Denise está fora do eixo, gritando, falando para mim que não quer que corta, e eu faço o quê? Eu desmaio, né? Só tô desmaiado. Então, assim, a decisão é sempre compartilhada, Não é? tá? Mais fácil. Episiotomia eu não consigo saber antes. É só no momento ali, ó, que aquela cabeça mostrar pra mim que vai rasgar. Aquele 4 põe a mão na cabeça. Estava escrito lá até 4,1 kg. Chega a ter normal de 4,1 kg? Tem, depende da mulher. Você pegou uma mulher do nosso tamanho, provavelmente não vai gerar um neném desse. Entendeu? É meio que compatível o negócio. Então, aí você viu que tá o meu tamanho? Hã? Qual do seu tamanho, né? Tá? O sorinho para dar dor. Hoje tem práticas melhores, né, para uma indução do trabalho de parto. Ah, tá com 40 semanas e ele não deu nem sinal de que vai nascer. Podemos induzir? Podemos. Tá tudo bem? Esse colo uterino tá molinho, né? Não tem nem sinal de descolamento, sofrimento, mecônio, tá tudo bem? Podemos induzir? Vamos internar essa mulher, nem põe no pré-parto, põe no quarto normal, porque você põe lá no pré-parto e começa a família a ligar, não nasceu ainda, tá passando da hora, né? É indução, o negócio é com calma, nós vamos preparar esse colo uterino, vamos pôr um comprimidinho lá dentro da vagina que vai amolecer, só que esse comprimidinho pode chegar a 6 doses, a cada 6 horas, vai ficar uns bons dias aí no hospital, né? Então a gente põe lá no quarto, pode andar no jardim, comer, tomar banho, fica de boa. Pegou, amoleceu esse colo uterino, começaram as contrações, agora nós vamos conduzir esse trabalho de parto. Vamos conduzir que jeito? Chuveiro? Água quente nas costas? Né? Exercício da bola? Vamos andar? Vamos agachar? Aí não tem preparo físico, né? Pra fazer tudo isso, começa a ficar cansada. Ou
olha, quer pôr um sorinho para antecipar? Não é o soro, viu, gente? É uma ampolinha que a gente põe dentro do soro. É ocitocina. Toda mulher já produz ocitocina. Às vezes a gente precisa fazer uma dosezinha a mais para dar um estímulo, tá? Então isso é decisão, a gente vai ter que ir conversando, né? Você quer fazer tudo muito natural ou você quer dar um estímulo aí, tá? Olha lá, os cavalinhos, as bolas, a luz escura, o chuveiro. Aí a enfermeira toma banho junto, sai de lá toda molhada, certo? Uma das coisas que a gente faz também na obstetrícia é falar em comando. Eu não posso chegar para Denise e falar assim, Denise, respira, Denise. Olha para mim, Denise, enche o peito, faz força. Essa mulher não vai entender nada, ela não está nem escutando o que eu estou falando. Então, por que a gente já fala isso no pré-parto? Ó, em alguns momentos eu vou precisar falar em comando com ela. Denise, olha para mim, vamos lá. Enche o peito, faz a força aqui embaixo para mim. Denise, a barriga está mole ainda. Só respira. Vamos pro chuveiro, Denise. Você fica, vamos lá. Você não quer ir no chuveiro, Denise? Não vai, gente. Não vai. Então, assim, a enfermeira do pré-parto, ela não é uma pessoa muito doce, né? Ela tem que falar em comando. Às vezes tem que pegar a mulher, junta a mulher e leva pro chuveiro. Vamos lá, vou sentar com você, eu vou agachar com você. Quem não é da área, o povo que é de outras áreas, principalmente UTI, acho que a gente é tudo louco. Né? Porque vê a gente de galocha, de touca molhada, de roupa molhada, né? Correndo no corredor, agachando com o paciente lá no estacionamento. E aí, né? Então, é uma prática comum da enfermeira, porque a mulher, ela tá focada na dor do parto e no nascimento. Então, a cada dor, ela já começa a entender que, assim, a cada contração, uma neném tá saindo, e nem sempre tá, né? Então, a gente, quanto mais exercício nesse pré-parto, mais rápido, né? Então, quanto mais ficar no chuveiro quentinho ali, deixa cair bastante água nas... Ah, mas por que água quente nas costas? A água quente nas costas, ela favorece a circulação. Quanto mais sangue circulando, mais amolece o colo uterino. Entendeu? E aí, mais rápido vai esse parto, tá? A mulher que quer ficar deitadinha na cama ali, né? Então, a gente vai orientando a cada fase desse trabalho de parto, os exercícios que eles serão feitos, tá bom? Precisa fazer toque? Não. Tem mulher ansiosa também. A cada contração ela quer que faz toque. Toque não é uma coisa gostosa, nem para nós que estamos fazendo, muito menos para quem está recebendo, tá? E às vezes o acompanhante, ele acaba piorando a situação, porque ele fica toda hora assim, ó, ô moça, minha mulher tá lá chorando, ela tá com dor. Ou a mulher fala, vai lá, eu não aguento mais, vai lá e paga. Vai lá pagar para fazer cesárea. Calma, tá? Se a gente tá vendo que tá indo tudo bem, né? Deixa vir naturalmente. É melhor. A hora que você estiver com o nenenzinho no colo, né? Porque a hora que a gente ampara esse neném, o primeiro lugar que vai é o colo, né? Vem aqui pro peito. Já passou, né? Passou aquele tormento da dor. A gente vai esperar esse cordão parar de puxar. Isso tem um motivo, né? Por que a gente espera o cordão? Para que esse bebê não tenha, ele receba uma boa parte do sangue materno e ele não desenvolva anemias nos primeiros dias de vida. No primeiro ano de vida, né? Não, já corta no colo da mãe. O parto vaginal, no colo da mãe. Entendeu? Por isso que não é para ficar preocupado com o celular. Desliga o celular, eu aviso o povo lá em casa, ó, ninguém liga. Entendeu? A hora que nasceu eu aviso, manda uma foto da criança. Porque o pessoal perturba a gente. Quando liga no celular da paciente, do acompanhante, ninguém atende, eles ligam na maternidade. A equipe inteira é treinada para falar assim, infelizmente a gente não passa informações. É a família que vai se informar.
Então o nenenzinho no parto normal, na cesárea, o cenário é um pouquinho diferente, porque não tem como pôr o neném ali. Então o neném vai e faz assim, né? Oh, mãe, seu neném! E vai pro colo do pediatra, vai pro berço, né? No parto normal, ele vai ali pro colo da mãe e tal, fica todo mundo ali, gostosinho. E aí a gente pega emprestado para examinar, porque precisa examinar também, né? Aí a gente pega emprestado ali para examinar. Aí amanhã eu falo para vocês os cuidados que a gente faz dentro da sala de parto para o neném. A gente precisa examinar, saber a condição que está esse nenenzinho, se ele já pode mamar e ir pro quarto, tá? Rompeu a bolsa, você tem que vir para a maternidade. Porque não é receita de bolo. A gente não pode considerar o romper bolsa como trabalho de parto. Às vezes ele demora um pouquinho para o corpo entender que a bolsa rompeu. Entendeu? Às vezes a gente tem que induzir. Tá? Não precisa vir correndo, porque o neném não vai escorrer. Entendeu? Só se estiver sangrando ou estiver verde. Dá tempo de você tomar um banho, pegar suas coisas e vir com calma. Entendeu? Mas tem que vir, porque talvez as contrações vai demorar muito. Né? Às vezes nem tem. A gente vai precisar induzir. Ou dependendo como é que tá, né? Se essa cabeça for maior que o trajeto do parto, ou se esse neném não estiver bem, aí é a indicação da cesárea. Tá? Mas dando tudo certo, ele já entrega na hora. E todo neném já tem que vir pro quarto com a mãe. Prestem atenção se o neném de vocês está com pulseira, se a pulseira está com o nome certo, tá? Porque aí você fala assim, isso acontece no SUS? Acontece em qualquer lugar. Outro dia uma colega num outro hospital aqui, ela fez, Gabi, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Quinta, o dia do feriado, o bendito do médico, ele agendou 4 cesarianas. Acho que ele não tinha nada para ele fazer, ele resolveu agendar todas as pacientes dele lá, ele agendou para fazer o parto. Aí o que aconteceu? Não quer esperar também, né? Pôs uma na sala, a outra na outra sala, e aí o pessoal tinha organizado a segunda sala com os documentos de uma paciente. Aí aquela uma paciente resolveu ir no banheiro. Aí inverteu a sequência das pacientes. Pôs a pulseira. O neném estava certo, com a pulseira da outra. Alguém viu? Não. Foi ver, sabe quando? No dia da alta, que a mãe tem mania de cortar um negocinho e pôr no albinho lá de recordação. Só olhava e via que estava de pulseira. Na pulseira. Mas ela mamou no peito de outro. Neném certo com a pulseira errada. Ainda bem, né? Dificilmente vai trocar os neném, porque toda a sala hoje tem que ter um berço, entendeu? Então assim, e não são várias pessoas, geralmente a equipe da obstetrícia é reduzida, então assim, não tem 5 circulantes de parto, não tem isso daí, às vezes a gente tem 2, uma. Então, assim, sou eu e eu mesma, eu não vou conseguir confundir, né? Porque eu vou ter que fazer um e entregar, faço o outro e entrego. Então, assim, eu não vou ter tempo suficiente para trocar criança, né? E a gente tem que ser condicionado. Assim, eu quero ganhar a pulseira. Então, sempre hoje vem 2 pulseiras. O neném não vai vir com o nome dele na pulseira, não está registrado, ele não nasceu, não tem CPF. Então, ele vem com o nome da mãe, os dados da mãe. Então eu tenho que conferir as 2 pulseiras. Tá? Uma dúvida, na cesárea, ela não fica com a mãe? Fica dentro da sala. Não, sim. Mas no berço. Fica na Não hora tem de na hora dourada. Não tem onde pôr. Entendeu? Fica aqui. Você vê aqui. No seu caso, que vai ser com a gente, né? No dos outros hospitais, não sei, viu, gente? Todo hospital tem que ter o berço dentro da sala de parto. Aí você já vê ali, ó.
Inclusive as tragédias, tá? Se não quiser ver, sai da sala acompanhando. Mas até isso, porque é um direito da família de saber o que é que está sendo feito com o seu filho, né? Com a sua esposa ali. Tá? É um No direito. caso, ouvi falar que o acompanhante também pode ficar junto na UTI ou não pode? Na UTI neonatal? Não. UTI adulto? Esperando. Tem hospital que não está preparado ainda. Entendeu? Porque vai ter que comprar poltrona para todo mundo, bandeja para todo mundo. Tem que pensar nisso também, né? Você põe um acompanhante 12 horas à noite lá. Aí o acompanhante começa a dar problema, né? Porque não tá acostumado. Porque... E o TI, gente, não é lugar legal, né? Não é. Deixa a equipe, confia na equipe lá. Agora a sala de parto eu até acho interessante. Né? É um momento diferente, eu acho. Só não deve entrar quem não tem muito equilíbrio emocional, né? Quem não tem equilíbrio emocional é melhor nem entrar, porque é uma situação de... Não é necessariamente estresse, emergência, porque está acontecendo alguma coisa, mas é tudo muito rápido, né? Tudo muito... E a equipe médica, gente, eles falam de tudo dentro da sala. É igual o mecânico lá falando do churrasco, é a mesma coisa. Né? Por quê? Porque é um negócio comum pra gente, né? A gente tá habituado. Você concorda? Não concordo. Eu acho que a gente tem que estar focado na... mas sempre sai uma conversa, principalmente entre médicos, né? Eu sempre falo que tá se passando, o carro que compraram, a escola da criança. Uma dúvida, do tampão, que você diz muito, na nosso grupo de gestante, tem uma menina que o tampão saiu há dias. Então tudo bem. Eu falei, meu Deus, saiu o negócio. Tá bom. Meio caminho andado já. Não, ainda pode regenerar. Ele pode ir, não fecha totalmente. O que ela tá falando do tampão, eu ia falar amanhã, mas já que ela perguntou, eu falo. O tampão, o colo uterino, ele vai amolecendo, porque ele tá estirando, né? Nem tá crescendo. Quando tá chegando perto do parto, esse tampão, ele parece um catarro sanguinolento, assim. Ele desprende do colo e sai. Não significa que está entrando em trabalho de parto, mas é um bom sinal, porque ele mostra que esse colo uterino está molinho e tem propensão para dilatar. É meio caminho andado. Não fica ansiosa. Ai, o médico mandou eu embora com 3 centímetros. Tá tudo bem, pode ir. 3 centímetros não passa a cabeça da criança. Vai para sua casa, vai tomar banho, vai assistir, vai conversar com os outros, né? Vai fazer a compra, né? Porque vai precisar ainda. Na hora que voltar no hospital não tem nenhuma laranja na geladeira. Então, assim, vai arrumar, organizar as coisas, descansa. Tá? Não precisa ter esse... eu já fui lá umas par de vezes, eu tô com 3, 4 centímetros e o médico não me interna. Porque você não está em trabalho de parto, você só tem dilatação. É meio caminho andado. Né? Puderam todas as mulheres começarem com dilatação. Podia chegar aqui tudo com 6 centímetros, sem dor. Imagina? Não é um sonho isso. Tem algumas que acontece. Né? Chega aqui, já está com 8, ontem foi. Chegou uma com 8 centímetros de dilatação. Por que você vê? Eu tô sentindo uma pressão, minha vagina tá ardendo. Mas vamos examinar, né? 8 centímetros. Aí assim, colocou no pré-parto. Daqui a pouquinho ela foi pro pariu. Então, algumas coisinhas acontecem. O banho do neném no parto? Tudo. No parto. Hoje, praticamente, todos os cuidados que a gente faz é beira-leito. Tudo para não tirar a criança do conforto ali dos pais. E para os pais verem também, né? Porque, gente, Vocês sabiam que a gente fazia tudo isso com o neném? Vocês já leram o folderzinho? Vocês têm ideia de tanto de coisa que a gente faz? Não, né? Achou que só vinha, campeava o cordão umbilical e ia embora, né? Não, a gente tem inúmeros protocolos para cumprir com o recém-nascido.
Então, a gente evita ao máximo de tirar do contato dos pais. Quando a gente precisa tirar, a gente traz o acompanhante junto ou a mãe junto. Precisa fazer um raio-x, leva junto. Você testa do coraçãozinho, tá frio, não dá pra fazer lá no quarto, a gente traz um bercinho quente e alguém vem junto. Porque aí você já explica, né? Olha, o exame deu alterado, o que eles vão fazer. Vai tomar vacina. Depois, Hã? é quanto tempo? Quanto mais tarde, melhor. Os recém-nascidos, eles perdem temperatura muito rápido. E todas as vezes que eles perdem temperatura, eles têm um agravo. Isso vai ser hipoglicemia, vomita, porque dá mal-estar, né? Então eles não conseguem mamar. Então, quanto mais a gente deixa ele sujinho, né? Com aquele vernix, aquele cepinho, é melhor. Então não venha com a melhor roupinha, aquela roupa toda bonita, porque vai sujar. Então traga uma roupinha já né? E Mas corre, aí veste ele mesmo antes do banho. Sim. Ele vai tomar banho a partir de 12 horas de vida. A gente queria estender para 24, mas tem bebês que com 24 horas já estão indo embora. Aí também, ir embora sem tomar banho, fica ruim, né? Fora que assim, a enfermagem também precisa dar uma olhada no neném, né? Ver se o cocô tá normal, se o xixi tá normal, né? Se o coto umbilical tá em ordem. Tá? Tudo bem? Amanhã a gente fala, então, trabalho de parto, evolui o parto, nasce o neném e vocês cuidam do neném. Pode ser? Pode. Olha lá, essa é uma sala que tem muita tecnologia, né? Bola, banqueta. Esse aqui é um berço de reanimação. E é um berço que esquenta 40 graus. Então, tudo isso daqui é um material de emergência. E se tiver alguma intercorrência com o neném, por mais natural que seja, a gente tem que ter um material de emergência ali para socorrer o neném. Tá? Muito tecnológico. E a gente está à disposição. Outras meninas falaram do aleitamento materno. Falaram do banco de leite? Falaram, né? Então tá. Vocês querem anotar meu contato? Porque quem quiser fazer a visita aqui no Betim, me manda mensagem para eu agendar. Não é pra marcar amanhã antes do curso? Não, porque sou eu que dou conta. Mas antes. Eu consigo.